Hoje à noite, depois do fechamento do mercado, a Vale vai divulgar o balanço do segundo trimestre de 2026 e os analistas estão divididos, literalmente brigando entre si sobre se o resultado vai ser bom ou vai ser ruim. De um lado, você tem bancos dizendo que o lucro vai cair. Do outro, você tem bancos dizendo que a divisão de metais básicos vai surpreender para cima. E no meio disso, o preço do minério do ferro está caindo, o custo de produção subindo e a ação testando resiliências importantes no gráfico. Então, se você tem Vale 3 na carteira ou está pensando em entrar, esse vídeo ele é de fato para você. Vou trazer números que o mercado está projetando, o que isso significa na prática e no fim eu te dou um veredito se vale a pena ou não investir em Vale. Então, primeiro vamos entender o que está acontecendo para chegarmos num denominador comum. O primeiro é o timing, porque a Vale publica o relatório financeiro completo no segundo trimestre de 2026 na quinta-feira, hoje, 30 de julho, depois do fechamento do pregão. E junto com o balanço, a expectativa é que a empresa também anuncie os dividendos do semestre. E o pagamento deve acontecer em setembro. Ou seja, tem gente que segura a ação até hoje só para poder receber o próximo provento. Isso já é um primeiro ponto importante que eu quero que você guarde. E quando prestamos atenção nos números projetados, os grandes bancos estão projetando Vale nesse trimestre. Segundo o Banco Safra, a Vale deve apresentar um EBITDA ajustado de cerca de 3 bilhões e 800 milhões de dólares, uma queda de 2% no trimestre anterior. Já o Itaú BBA é mais pessimista. Ele vai projetar uma queda de 7% no EBITDA na comparação trimestral, para 3 bilhões e 630 milhões de dólares. E para você ter uma visão mais completa, olha só essa comparação. Entre as duas casas de análise, o Itaú projeta uma receita líquida de 10 bilhões e 86 milhões de dólares, enquanto a Genial, ela de fato vai projetar ali 10 bilhões e 346 milhões. No EBITDA, o Itaú fala de 3 bilhões e 630 milhões contra 3 bilhões e 830 milhões no Genial. No lucro líquido, 1 bilhão e 755 milhões pelo Itaú contra 2 bilhões e 30 milhões pela Genial, e que ainda projeta uma margem de EBITDA de 37%. Então repara na diferença, o Itaú está mais conservador em praticamente todas as linhas, enquanto a Genial projeta um resultado um pouco mais forte. Esse é o primeiro sinal de que o mercado não tem consenso sobre esse balanço. E isso para quem investe é importante. Quando os analistas divergem tanto, geralmente é sinal de que uma ação pode reagir com mais volatilidade depois da divulgação, seja para cima ou para baixo. Mas quando nós pegamos aqui o coração do negócio, que é o minério de ferro, nós vamos ver o que realmente está movendo o Vale. Porque o preço realizado projetado é de 95 dólares por tonelada no período. Isso é um preço mais baixo e é justamente esse fator que deve pressionar a divisão de soluções de minério de ferro, a principal fonte de receita da empresa. E não é só isso que preocupa. O custo C1, que é o custo que envolve mina, ferrovia e porto, deve subir para 30 dólares e 10 centavos por tonelada, uma alta de 2 dólares por tonelada. Só que tem esse detalhe interessante aqui, mesmo com esse aumento de custos, podemos dizer assim, os embarques devem crescer 16% para 79 milhões e meio de toneladas, ou seja, a Vale está vendendo mais volume, só que a um preço médio menor e com custo de produção maior. E de fato, essa combinação de mais volume, menos margem é o que está no centro da discussão sobre os analistas. Porém, a divergência ela fica muito clara quando nós falamos de metais básicos. E é aqui que, de fato, nós temos uma divergência bem gritante, porque o Safra acredita que a divisão de metais básicos, cobre e níquel, deve ter um EBITDA 17% maior, puxado pelos preços mais altos dessas commodities. Já o Itaú, sempre, vê o oposto. Eles projetam uma queda de 11% no EBITDA dessa divisão, porque mesmo com os preços mais altos, os volumes vendidos foram menores, e isso não seria suficiente para compensar. Então o banco também cita uma menor receita com subprodutos e custos maiores com fatores e pressão. Então, resumindo, minério de ferro com pressão de ferro e custo subindo, e metais básicos dividindo opinião entre vai crescer 17% e vai cair 11%. Esse é o cenário que o mercado está precificando o Vale hoje. Então, no campo técnico, a expectativa é que o resultado de hoje possa ampliar a volatilidade da ação. Então, os investidores estão de olho em duas resistências importantes: R$ 76,26 e R$ 86,17. Isso significa na prática que se o resultado vier bom e o mercado gostar, a ação pode romper resistências.
Se vier ruim, é um resultado misto, como muitos analistas estão sugerindo. Mas eu devo dizer aqui para vocês, é uma opinião, acredito que Vale ainda vai andar de lado. Posso estar errado, mas dependendo do relatório que ela mandar para os investidores analisarem, ela pode andar de lado ou até recuar nos próximos pregões depois do balanço. Kaique, mas vale a pena no curto prazo? Vamos direto ao ponto que você quer saber. Vale a pena entrar em Vale 3 agora, pensando em curto prazo? A minha visão ela é bem simples, tenha cautela. Por quê? Quando tem bancos grandes divergindo tanto, um falando que o EBITDA vai cair 7, o outro falando que sobe, isso é um sinal de incerteza real, não só de estilo de análise. E entrar horas antes de um resultado de um balanço, com esse nível de divergência, é na prática apostar numa moeda no ar. Como assim, Kaique? Você pode até acertar a direção, mas está assumindo um risco que eu considero ser desnecessário, quando dá para simplesmente esperar a poeira baixar. Então minha recomendação de curto prazo é deixe o resultado sair. Veja como o mercado vai reagir nos primeiros 1 ou 2 pregões e só depois você decida se vai entrar ou vai reforçar sua posição. Defesa sempre antes de ataque no mercado financeiro. E é assim que eu penso na nossa metodologia, na nossa comunidade. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, para as nossas reuniões, como está aparecendo aqui. Defesa sempre antes de ataque. Monte uma carteira arroz com feijão para depois você se aventurar em outras companhias. Ah, Kaique, eu queria ter essa análise técnica, mas eu não sei como fazer, eu não sei como analisar. Eu queria aprender sobre investimento. Entra na nossa comunidade. Você só precisa escanear esse QR Code, assistir a aula que eu disponibilizei para vocês na nossa página e depois disso clicar no botão para participar da comunidade. Lá você vai ter acesso vitalício a vídeos, você vai ter um suporte muito bom, você vai ter um grupo de alunos para poder te trazer mais consciência sobre os investimentos e ali nós estamos sempre trazendo muito conteúdo para vocês. Então tome cuidado com os riscos que você pode tomar no mercado financeiro por conta do sentimento que você tem. Finanças tem que ser tratado como uma forma fria, calculista e nada emocional. Mas vamos voltar para o vídeo. Se eu falei que a minha recomendação de curto prazo era você esperar os pregões colocarem ordem no mercado, agora vamos pensar no longo prazo. Quando pensamos no longo prazo, a coisa já muda de figura, porque a Genial Investimentos, por exemplo, projeta um dividend yield com cerca de 7% para a Vale em 2026. É um retorno considerado atrativo frente ao valuation atual. Então a recomendação da casa é neutra, ou seja, manter com preço-alvo em R$ 86, mas o próprio relatório descreve o viés como construtivo, ou seja, mais próximo de uma tendência de compra do que de venda. E isso me diz uma coisa muito interessante, mesmo com a pressão de curto prazo no minério de ferro, a Vale continua sendo uma pagadora de dividendos relevante e isso segue atraindo investidores de longo prazo, principalmente quem busca renda passiva com uma ação consolidada, líder global no setor. Então deixa eu resumir isso tudo numa linguagem bem simples para ficar bem claro. Isso eu digo para quem está começando agora. A Vale vende 2 produtos principais, minério de ferro, que é a maior parte da receita, e metais como cobre e níquel. Nesse trimestre, o minério de ferro ficou mais barato no mercado internacional e, ao mesmo tempo, custou mais caro para produzir. E isso, de fato, vai apertar o lucro dessa parte do negócio. Já os metais, tem banco achando que foi bem e tem banco achando que foi mal. Então, traduzindo, é um trimestre morno, sem clareza total, e o mercado só vai saber a resposta de verdade hoje à noite, quando o balanço sair. Por isso, aconselho para quem tem pouca experiência não tome decisões baseadas em expectativa. Espere o número real sair para você não tomar uma naba do mercado financeiro. Então, resumindo tudo, no curto prazo, tenha cautela, espere o resultado sair, observe a reação do mercado antes de qualquer movimento. E no longo prazo, a Vale segue sendo uma posição defensável, principalmente pelo histórico de dividendos e pela liderança global no setor de mineração. Se você quer entender esse tipo de análise com mais profundidade, como ler balanço, entender EBITDA, margem, o que é esse tal de custo C1, eu te recomendo entrar na nossa comunidade. Escaneie o QR Code, venha aprender juntamente conosco, porque aqui nós estamos produzindo resultados, como vocês podem ver aqui, resultados dos nossos alunos, dos nossos clientes, que fazem parte do nosso meio de comunicação. E se você quiser participar, é só escanear o QR Code, assistir uma aula de 5 minutos e lá nós vamos estar abertos para poder te ensinar. Então, se esse vídeo foi interessante para você, deixa o like, comente. E aí, você tem Vale na carteira? Vai continuar investindo em Vale? Deixa aqui para eu poder entender um pouco mais da tua história. Um forte abraço, valeu e fui. Tamo junto.